Estamos no tempo do advento, tempo de preparação para uma celebração adequada do Natal, de tudo que ele representa e significa. Nós temos duas narrativas da infância, esse é o termo técnico, usado para se referir às passagens dos evangelhos que trazem o nascimento de Jesus. Narrativas da infância. O Novo Testamento traz duas, uma em Mateus, outra em Lucas. Em Marcos e em João, Jesus já aparece pela primeira vez como adulto. Mas, como eu acabei de dizer, em Mateus e em Lucas nós temos narrativas da natividade. E são diferentes, né? Uma tem detalhes que a outra não tem. E eu não vou entrar aqui agora na apresentação, né, desses detalhes ou explicação por que há diferenças. A gente precisaria de, literalmente, horas para isso. Eu só gostaria de pensar um pouco em um detalhe da narrativa de Lucas. Ela traz, essa narrativa lucana, traz os acontecimentos imediatamente anteriores ao nascimento de Jesus. E no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós encontramos referência a Isabel e Zacarias. Zacarias, um sacerdote, e o texto faz referência a algo que nós vamos encontrar no livro de Crônicas, no Antigo Testamento. Em Crônicas, nós encontramos a descrição dos turnos dos sacerdotes. Havia um grande número de sacerdotes, eles eram divididos em 24 turmas, cada turma tinha um turno de 2 semanas. Então, 12 meses do ano, 2 turmas por mês, 2 semanas por mês para cada turma. E então, em Lucas, voltando a Lucas, quando fala que Zacarias estava cumprindo o seu turno de 2 semanas, ele recebe uma visitação de um anjo, que vai ser apresentado como o anjo Gabriel. E Gabriel diz a ele que ele será pai, mas ele já é um homem idoso. Isabel, sua esposa, também é uma mulher avançada em idade. E o texto diz que Zacarias retruca, quer dialogar com o anjo de uma maneira racional, lógica. Mas como é que pode ser isso? Eu sou um homem velho, minha esposa também é idosa, não tem como isso acontecer. E aí o texto diz que o anjo Gabriel fala para ele, ó, você está duvidando do que eu estou falando? Você vai ficar mudo, sem falar, até a criança nascer. E o texto apresenta um contraste, porque depois o mesmo Gabriel vai falar com Maria, e Maria não argumenta de maneira racional, lógica, ela simplesmente diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua vontade. Há um contraste, então, entre as duas reações, a de Zacarias e a de Maria. Mas não é esse o foco que eu quero apresentar aqui. Eu gostaria de pensar nessa questão do silêncio, né? Zacarias ficar mudo, ficar sem falar. Você já parou para pensar que a nossa cultura, a nossa sociedade é muito barulhenta? Nós vivemos na sociedade do barulho. Tem pessoas, talvez você que esteja me vendo aqui agora, acompanhando meu vídeo nesse momento, seja uma dessas que quando chega em casa não tem ninguém, a pessoa corre para ligar a televisão, ou algum tipo de aparelho de som, ou Spotify, ou seja lá o que for, para ouvir uma outra voz, ouvir uma música, ouvir uma propaganda de televisão, ou uma notícia de um telejornal, seja o que for, porque a maioria das pessoas tem dificuldade com o silêncio. A maioria das pessoas tem dificuldade de ficar em silêncio. Zacarias foi obrigado a ficar alguns meses sem falar. Quando estamos em silêncio, nós nos vemos com nós mesmos. Você em silêncio tem que ouvir a você mesmo, ouvir a você mesmo. Parece uma contradição de termos, né? Mas no silêncio nós ouvimos a nós mesmos. No silêncio você vai ter condição melhor de escutar o que Deus está dizendo. Em silêncio nós paramos para ouvir o que Deus tem a falar. Em silêncio nós paramos e meditamos. Vivemos na sociedade da pressa, quando somos bombardeados por informações, quase que 24 horas por dia,
recebendo uma enxurrada de informações o tempo todo, o tempo das redes sociais, as pessoas no TikTok, Instagram, o tempo todo, conversando com os outros no WhatsApp, a gente só recebendo informações tantas que o cérebro nem dá conta de assimilar tudo. Mas quando estamos em silêncio, nós somos obrigados a nos confrontarmos conosco mesmos. Você diante de você mesmo. Você diante de você mesmo. Você diante de Deus. O silêncio é importante. O silêncio faz bem. Nessa preparação para o Natal, reserve um tempo para você ficar em silêncio, para não falar nada com ninguém, não escutar nenhuma música. Você já pensou, já parou para pensar que você pode ficar pelo menos 5 minutos no dia de hoje, em silêncio total? 5 minutos em meditação. 5 minutos diante de Deus, ouvir o que Ele tem a falar para você, sem dizer absolutamente nada. Você simplesmente ouvir o que Deus tem para dizer para você. O silêncio é importante, o silêncio faz bem. O silêncio é um desafio nessa nossa sociedade tão barulhenta. Se você acha que esse conteúdo faz sentido, clica aí na mãozinha do joinha. O que você acha disso? Você acha que o silêncio faz bem? Você consegue ficar 5 minutos em silêncio absoluto, sem falar nada, sem ouvir nada, sem nenhum estímulo externo de rede social, seja lá o que for? Coloque nos comentários suas impressões, experiências a respeito. Ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, minha gratidão a você.